Você acorda, liga o noticiário e o mundo está diferente. Explosões em instalações nucleares no Irã. Mísseis americanos cruzando o céu do Oriente Médio. E uma palavra volta a rondar as mesas de reuniões dos investidores. Crise sistêmica global. E não é só mais um conflito, é um possível estopim de uma nova era de caos econômico-político e financeiro. E tudo começa num estreito de 39 quilômetros entre o Irã e o resto do mundo. Irã e Israel têm se enfrentado nos bastidores há muitos anos, mas agora os bastidores viraram um palco. E recentemente Israel atacou instalações nucleares iranianas, Natanz, Isfahan e Fordow. Os Estados Unidos, liderados por Donald Trump, responderam com mísseis contra bases militares e centros de comandos do Irã, e o mundo inteiro prendeu a respiração. E a resposta veio rápida. O Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, que nada mais é que aquela fina passagem marítima de onde passam 20% de todo o petróleo do planeta. E se isso acontecer, o mundo para. E você não pode enxergar o petróleo no seu dia a dia, mas saiba, ele está em tudo, do transporte ao fertilizante, do plástico ao alimento. E se o estreito for bloqueado, os preços podem subir de $85 para 130 ou mais o barril. E aí começa o efeito dominó. O frete aumenta, a gasolina dispara, o arroz e o feijão encarecem, a inflação volta com tudo e o seu salário continua o mesmo. E é como pagar mais caro no pão francês porque um navio não conseguiu passar de um lado do mundo para o outro. E agora presta atenção nisso. Quando o mundo entra em pânico, ele corre para onde acredita estar seguro. E o destino número 1 é sempre o mesmo: o dólar. Nas últimas semanas, o dólar subiu frente a quase todas as moedas. Investidores tiram dinheiro de países emergentes, fundos migram para títulos americanos e o índice DXY subiu. E no Brasil isso se transforma em dor. Importação mais cara, pressão sobre os alimentos e combustíveis, novo aperto do Banco Central. Quando o dólar sobe, o seu poder de compra desaparece. Tudo isso porque um míssil foi lançado lá no Oriente Médio. Então, por isso que você precisa aprender que geopolítica interfere lá no pãozinho na padaria. E o sistema financeiro mundial é como um castelo de cartas. E a cada carta colocada, ele treme com o impacto dessa guerra. E as dívidas públicas explodindo nos Estados Unidos, na Europa, na China, inflação voltando a subir no mundo inteiro e cadeias produtivas ainda frágeis pós-pandemia. Agora, junta tudo isso com petróleo em alta, juros mais altos, moedas fracas, investidores em pânico e você tem o que os analistas chamam de choque sistêmico. E como funciona? Bancos pequenos quebram, fundos de investimentos travam resgates, moedas desvalorizam 10, 15, 20% em poucos dias. O problema não é o que explode, é o que quebra em silêncio. E alguns analistas já falam abertamente: o risco não é mais apenas regional. E o Irã é aliado da Rússia, Israel aliado dos Estados Unidos. E a China, que compra petróleo iraniano, já manifestou oposição às ações de Washington. E isso é o cenário clássico de mission creep, que é quando os pequenos passos militares escalam para algo muito maior do que alguém planejou. E se isso acontecer, ninguém declara a Terceira Guerra Mundial. Ela só começa. E você está no Brasil, trabalhando, investindo, pagando seus boletos e pode achar que essa guerra não tem nada a ver com você, mas ela tem. Vamos aos fatos. Fundos de pensão com exposição global. FIIs, que são os fundos imobiliários, que sofrem com a alta de juros.
A bolsa brasileira pressionada com a fuga de capital e a Selic que pode voltar a subir. IPCA fora da meta, seus investimentos em risco. Então concluo que você não precisa estar no campo de batalha para ser atingido por essa guerra. Então anota isso que eu vou te dar o passo a passo de como se proteger nesse momento. Porque em tempos como esse, um investidor não precisa prever o futuro, ele precisa resistir ao impacto. Como? Diversificando, mantendo liquidez, buscando proteção real no ouro, no dólar, na renda fixa de curto prazo, evitando alavancagem e, acima de tudo, mantendo o olhar no mundo real. Anota isso, porque isso aqui muda o jogo. Então é isso, enquanto você batalha para garantir o seu ganha-pão todos os dias, há decisões sendo tomadas a milhares de quilômetros que podem colapsar o mundo como você conhece hoje. E o pior é que, mesmo longe da linha de frente, a gente sente o impacto aqui, no preço do pão, no valor do dólar, no silêncio tenso dos mercados. Essa história também é sua. E se você quer continuar elevando seu conhecimento de mundo, assista agora um dos meus vídeos sobre negócio, economia, grandes investimentos. Vai abrir ainda mais a sua visão e fortalecer a sua educação financeira, que é o mais importante. E eu sou o Thiago Bordão e a gente se vê na próxima. Um abraço!